Fala galera do AT5, que saudade de vocês. A semana tirei para alguns estudos e hoje a gente vai falar com esse cara especial, Anderson Valinas, conhecido como Canela, meu grande amigo, parceiro. Thiago Damasco que está entrando aí. O Anderson já solicitou aqui, a gente vai bater um papo muito fera. Vamos conectar com ele, que esse tá é relógio suíço, hein, galera? Esse Anderson não é brincadeira não, um grande amigo, grande parceiro, jogamos junto no Curitiba Futebol Clube, uma grande amizade que nasceu. Ô, meu amigo Anderson Valinas. Beleza, meu amigo? Tá me ouvindo bem aí? Como é que tá? Tô te ouvindo muito bem, boa noite. Como é que você está, meu amigo? Prazer falar contigo, viu? Alegria. Pô, sempre alegria, cara. Galera que tá entrando aí, o guia daqui, Thiago Damasio, parceiro, Alex. Galera que tá entrando aí, bem-vindo. Hoje o bate-papo é com essa fera aqui, Anderson Valinas, grande amigo, treinador. Kaique, meu parceiro de gestão de cursos. Já eu vi que você falou com a Thaís também, que trabalha no nosso guia ali Exato, do Galo aí. Tá fazendo curso de exatamente. gestão comigo. Satisfação estar falando contigo, meu amigo. Bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, a gente poder partilhar, né? Num tema tão recorrente, né? Mas eu quero que você fale também da sua Exato. história, desse caminho, porque esse tema, na realidade, né, Canela, vou chamar você de treinador antes. Fica à vontade, você é meu amigo, cara. Tá? É Fica à isso vontade. mesmo. Porque na verdade o Canela, a gente é o apelido dele, né? E a gente jogou muito tempo junto, tem essa realidade de amizade, né? Apesar da distância, a gente tá, é muito próximo, né? Tem uma realidade e um carinho Verdade. um pelo outro, e família, Dani, Elaine, né? Então a gente está muito Legal. junto, né? E falar desse tema recorrente, né, Canela, não é tão simples. A gente vai falar dentro da nossa área, na realidade, onde a gente tem Isso, especificidade, né, onde que realmente nós fomos tocados sobre isso. É um contexto geral, global, né? Eu tô até a Silvana Trevisan, que é uma amiga assistente, ela tem me abastecido muito sobre esses muitos livros, né, sobre essa realidade, de um contexto geral. Eu tenho meu irmão que é professor também, que me alimenta demais. E a gente vai falar mesmo dessa realidade do caminho do esporte dentro do futebol, né? Porque o racismo isso. entre si, ele é global, principalmente no nosso país, né? A gente fala que não existe, né? Que existe uma máscara atrás de tudo isso, mas a gente vai falar daquilo que nós vivemos, onde a gente tem propriedade para falar, e também falar dessa realidade sua como treinador, que é muito bom. Nós, hoje, como referência, eu falo como ser humano, né? Nós que somos Isso. de família tradicional negra, Deus deu a oportunidade de nós reagirmos de maneira diferente, lembrando, né, que eu acho que é o mais importante, né, amigo, que a história daqueles nossos antepassados, aqueles que lutaram, né, nos faz e nos traz um presente melhor, né? Porque nós tivemos mais oportunidade. Infelizmente, não são todos que têm a oportunidade que nós temos, mas a gente quer partilhar um pouquinho aí, meu amigo. Seja bem-vindo. Tamo junto. Obrigado, obrigado aí pelas palavras. É um prazer muito grande, né, falar contigo, né? Você é um grande amigo que eu tenho, né, que a minha família tem, né? Você falou aí da Daniela, da Elaine, né? Elas tiveram uma sinergia, uma conexão muito legal quando estávamos juntos no Curitiba, né? Isso já há 20 anos atrás. Cara, passa muito rápido, né? Muito rápido. Nós éramos, nós É, éramos jovens, eu tinha cabelo, você, os cabelos eram negros, né? Mas é um prazer, né, cara, tá participando desse momento. Agradeço a oportunidade, né, a todos que estão aí de alguma forma conectados conosco para. Eu acho que isso aqui é uma troca, né, é uma conversa onde a gente vai colocar alguns pontos que nós pensamos, né, e temos as nossas opiniões, mas sabemos que não existe uma verdade absoluta, né? A gente vai sempre em busca disso, né, para melhorar todo um contexto social que a gente tem vivido, né, e agora tem se exacerbado mais
esse contexto, né, social com relação ao racismo. E eu acho muito pertinente nessa hora nós podermos emitir a nossa opinião, né? Já que de alguma forma a gente consegue e influencia algumas pessoas, né? E nada melhor do que trazer informação e para que cada dia mais esse tema ele seja mais diminuto, né? Que ele seja diminuído e que a gente possa viver como iguais, cara. Como iguais, independente de cor, né? Principalmente, mas que a gente seja visto como iguais, né? Queria mandar um abraço, minha mãe entrou aí, né? Minha filha também, Tainá. Então, mandar um abraço para todas elas aí. A Eliana Valinas entrou aí, mandou. Amém, mãe. Benção. Isso mesmo, tá vendo? Isso aí é o processo educacional de formação, né? A gente fala formativo, a galera que entrou, Renato Albuquerque, Flávio Moreira, meu parceiro Flávio, Alex, Asas que entrou também, a Vidas Negras importa, realmente ela importa demais, Naue Rodrigo, que é meu professor de goleiro, Barbosa que entrou, Wagner Ferreira, um grande amigo que está na Califórnia, nos Estados Unidos, sempre presente, professor Wagner, um grande abraço, a Lourdes, a Vanilda, o Anderson Gogra, um grande profissional do esporte do Brasil, Valdermi Tavares, um grande palmeirense, portal da base do Brasil que entrou, que legal. Alex Popai está aí, Adriano Matos, advogado, parceiro de ECC, Encontro de Casais de Cristo. Um grande abraço, meu amigo. Gabriel é o zagueiro do Atlético. Gabriel tá aí, o zagueiro do Atlético. Gabriel, chamando Canelinha. Que legal. Eu falo com o professor Anderson. Como é que pode? Meu atleta desde os 14 anos. Com essa intimidade, Canelinha, não. Professor Anderson Valinas. É um grande atleta. É um grande atleta, sempre me prestigia aí nas lives, está sempre emitindo opiniões, né, que eu gosto de ouvir. Ela não perde uma entrevista, é assíduo. Grande Gabriel. Que legal, é bom a gente ver um atleta de futebol profissional, né, no contexto da frase mesmo, atleta, né, que se compromete, que quer conhecer um pouco mais, quer participar de todo esse contexto, né? Como o Canela falou, Rian, que entrou, Gabriel aí, galera, Silas, Célio Santos. Galera... Quem? Célio aí é meu pai, Célio Santos, meu pai. Aí sim. Alaí. Elegante, só vejo pelas fotos, hein? O seu Célio Alaí, minha tia. Paulo Roberto Adame, o grande cara assíduo que vê todas as lives do AT5 também. Irmão, na realidade, assim, me conta um pouquinho da tua história aí nesse caminho, né? Na realidade, teve muitas dificuldades, cara que foi atleta, fala onde você começou, que dentro desse bate-papo a gente vai pontuando, né, as realidades dessa realidade do racismo, que é aquilo que eu falei para você, né, no começo, estavam já partilhando para quem entrou agora. Essa realidade é um contexto global, geral, e a cada dia aflora mais. E a nossa preocupação, na realidade, a minha preocupação, né, Canela, é só de viver de momento, né? E eu não acredito só no momento, né? De expor, agora todo comercial tem negro, né, a reportagem tem um monte de negro, né? Então a gente acredita, eu acredito num caminho, né? Naquele processo que é natural de oportunidade, de oportunizar de alguma maneira, para que ele possa sempre estar ali no meio, na realidade fazendo um processo de capacitação, tendo oportunidade dessa capacitação, que é a nossa preocupação maior para os negros é isso, né? Eu vim de um bairro pobre, né, daqui da cidade de Paulínia, num bairro mais simples, né, no Jardim Primavera, Monte Alegre, nosso teto, onde eu fui criado ali, uma galera top, mas ali onde eu aprendi muitos valores e tem essa realidade mesmo, e a gente quer tocar nisso, né? Mas conta um pouquinho da sua história, como é que foi. Então, Alíbia, eu sou de Belo Horizonte, né? Nasci também num bairro mais pro lado da periferia, né? Que é o bairro Guarani, né? Hoje é um bairro assim que cresceu assim como a cidade, então é um bairro hoje que tem uma estrutura muito boa de comércio, de tudo, mas no início lá, 46 anos atrás, 45 anos atrás, era um bairro que estava crescendo e precisava dessa evolução, né? Então eu cresci ali, fui criado pelos meus pais, né?
Graças a Deus, nunca passamos fome, né? Mas meu pai, um taxista, né? Trabalhou 25 anos no táxi para nos criar. Minha mãe, uma auxiliar de enfermagem, que procurou de todas as formas atender. Nós somos 4 lá em casa, eu sou o mais velho, né? Então, Sim, assim, tudo em escadinha. Então, aí vem o Flávio, meu irmão, tudo diferença de 2 anos, né? Então, quando eu tinha 6 anos de idade, o meu irmão caçula estava nascendo. Minha mãe aí sim, criando sim, 4, assim, tudo em escadinha, né? Mas sempre procurando dar o melhor para nós, né? E, sim, e o melhor naquela época era a questão educacional, nos ensinando, né, os conceitos, nos ensinando com sim. relação a caráter, né, a tudo isso que os pais, né, naquela época, principalmente meus pais, eles procuravam incutir em nós, né? Sim, Dificuldade, escola pública, né? sim, Escola pública não tinha como ter escola privada, né? Era muito difícil. E fui sim, crescendo ali no bairro, na rua, convivendo com amigos mais velhos, né? E sempre gostando de jogar futebol. Então foi assim que foi o início assim da minha vida, caminhando para o futebol, né? E ali eu comecei a jogar, era muito fominha. Fui crescendo, né? Dentro disso. Tive uma oportunidade com 9 anos de fazer uma avaliação no Atlético, né, Mineiro. Naquela época não tinha esse problema de Ministério Público, de idade. Então você poderia, tinha. sim. E aí eu fui para lá, mas sempre com muita dificuldade, nem sempre com dinheiro para passagem. Transporte. Essas dificuldades que você sabe bem, nós convivemos com ela, Sim, mas eu fico muito feliz de falar isso, né? Essas lembranças elas trazem alegria para mim, sabe? Muita alegria. Primeiro por lembrar dos meus pais logo ali na minha infância, dando todo o apoio, né? Nos direcionando para a vida e, sim, e também pelo início, né? De tudo que eu sou hoje, né? Então eu fico muito sim, feliz e aí eu comecei ali no Atlético muito novo, com 9 anos e ali perdurei, né? sim. Durante 10 anos na base. Fiquei 10 anos ali como atleta da base e 5 anos como atleta do profissional, né? Até sair do Atlético em 98 e buscar outros caminhos. Estive em Portugal, estive no Curitiba, estive em Belém, né, no Paysandu, estive no Sim. Mojimirim. E aí comecei a rodar, né, esse mundo do futebol. Mas é interessante que sempre com muitas dificuldades, né? Sempre tendo que provar, às vezes, muitas vezes, além, né, do que outros, né? Mas, assim, eu nunca usei isso como um step para mim. Pelo contrário, sempre foi um motivo impulsionador, sabe? Sim, Eu sempre olhei essas diferenças, né, que existem e a gente não pode negar, elas existem realmente em tudo, em sim. oportunidades, igual você falou, né? Principalmente. Então eu sempre procurei usar isso para que me impulsionasse, sabe? Para onde eu queria Você chegar. Eu tinha falando isso, medo. Canela, aí Ah, te cortando ao mesmo tempo, nesse período, né, de sonho inicial, né, como que seu pai tratava essa relação mesmo, de ter dificuldade, de existir um preconceito natural, né, porque a gente vai chegar nessa ponta, nessa primeira ponta que é o início, vai chegar lá na ponta do glamour, porque dentro do futebol ele esconde esse glamour, que aí existe um respeito, né, isso. nato, que o nosso capitão Reginaldo Nascimento falava, né? Aproveita quando joga, que aí o gerente vai te olhar bem, né? Vai Porque te, você está vai naquele te, vai te processo levar para vai te levar para a sala de, VIP, né? né? Então tem essa realidade, mas aí fala no início, porque é importante você falar, e eu vou, só para dar um pontapé também, um estímulo para você, eu me Certo. lembro desse começo também, e eu vejo como meu pai foi um cara muito importante, principalmente meu pai nesse processo, né, de aceitação, existindo essa dificuldade, né, no caminho para ser atleta, né, para ter oportunidade, e ele sempre falava assim para mim que eu tinha que ser um bom ser humano, né, cara? Que isso, quando as pessoas chegassem
perto de mim e eu tinha que ter uma reação positiva para entregar algo diferente para ele. Então, todo o meu caminho, só de início, eu falando do meu pai, para você falar da história dos seus pais, eu sempre fiquei pronto para reagir de uma maneira diferente, certo? Entendi. Porque meu pai falou assim, você pode ser diferente porque você é diferente, as pessoas falam que você é diferente por causa disso, não, você vai ser diferente porque você é um ser humano, né? A tua cor de pele não vai fazer diferença e você tem que estar preparado para reagir. Não preparado somente para ser melhor, né? Que às vezes colocam, não. Nesse tempo da minha vida, nesses 41 anos que eu tenho, Canela, meu pai, a frase do meu pai que me marcou, um negrão de 77 anos, né, que já viveu muito bem, né, hoje está mais debilitado, mas está bem, consciente, com saúde, né, e dando só um parênteses, né, há um tempo atrás eu ganhei um prêmio aqui de cidadão paulinense, e eu falei na live com a assistente social, que é a Silvana Trevisan, que a gente vai estar lá na sexta-feira falando um pouco também sobre isso, né, do racismo no futebol. Meu pai, ele fez isso, ele reagiu para a vida, ele fez com a vida dele, né? Depois de 77 anos, a família dele, que passa pelos meus irmãos, né? A Lueli, meu irmão é trator, que a apelido dele é trator, Marquinhos, fizeram faculdades, né? Foram atrás de seus sonhos. Depois de 77 anos, ele conseguiu ser referência numa cidade igual Paulínia, através daquilo que ele plantou no coração dos filhos dele. Então, fala um pouquinho também, qual que foi o processo que teu pai, que viveu, e tua mãe viveu muito lá atrás, um processo totalmente diferente por gerações, né? Que cada geração tem uma maneira de reagir. Hoje você deve conversar com a Tainá, eu converso com a minha filha Mariana, 16 anos, toda embasada, né? Tem muito recurso, né? Tem mais oportunidade, né? Estuda num colégio de melhor oportunidade para ela. Mas fala para mim como foi esse processo também, você de aceitação, né? Porque a gente viveu no meio de muita realidade, existia a discriminação natural, daquilo que fala que... Natural não, né? Que a palavra é errada. Existia uma discriminação que no caminho nós fomos aprender a conviver e reagir. O que você pode falar disso aí para nós? Então, interessante, excelente assim, essa colocação, porque meu pai, eu acredito que assim como você falou aí do seu, né, e dos seus pais, foram exemplo, né? Meu pai, para mim, é um exemplo assim de tudo isso, né, de superação, ele é filho, veio de uma cidade do interior aqui de Minas, que se chama Cerro, né? E meu pai, cara, ele foi de tudo, cara, de engraxate a... Então ele a motorista de táxi, né? Então ele perdeu o pai muito novo, né? Com 8 anos de idade ele perdeu o pai, então ele não teve o convívio né, de longo tempo com o pai, tem poucas lembranças do pai dele, mas foi sempre um lutador, um vencedor, sabe? E assim, conhecer a história do meu pai e da minha mãe, né, me ajudou muito. Né? Meu pai, ele trabalhou como engraxate, como eu disse. Meu pai trabalhou numa loja num depósito de material de construção. Então, assim, nunca foi fácil para ele. Nunca foi fácil, né? Eram muitos irmãos, eram seis irmãos, 7 irmãos. E somente a minha avó para ajudar. Então ele teve que trabalhar muito cedo, começou a trabalhar muito cedo, as oportunidades, né? A gente sabe que elas são bem mais difíceis, né? Principalmente para nós negros, né? Mas meu pai nunca se amparou nisso, ele sempre foi uma pessoa que eu acredito que eu tenho muito dele, né? Muito, mas muito mesmo, porque isso nunca foi barreira para ele. Né? Ele sabia o que ele queria construir algo, né, para deixar para a eternidade, que não está relacionado a bens materiais, né, mas aquilo que ele conseguiu incutir em nós como filhos, né, que é com relação a tudo isso que foi falado aí por você, respeito, a gente ter caráter, né, saber se posicionar, né, ter empatia pelas pessoas, né? Empatia é uma coisa muito importante.
Então, você se colocar no lugar do outro, isso é fundamental. Então, Falou tudo, Canela. Falou tudo. tanto Repete isso aí, empatia, né? Se colocar no lugar empatia, do outro é bom? se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, tanto meu pai como a minha mãe, né? Falei muito do meu pai, né? Mas a minha mãe também é uma guerreira. Meu pai não fez faculdade, né? Não teve a oportunidade, porque a vida, ou ele trabalhava ou ele estudava, né? E naquele momento ele Sim, tinha que trabalhar para ajudar em casa, para ajudar a sustentar a família. Então ele não tem o estudo completo, mas é muito inteligente, muito atual. Meu pai está com 72 anos, graças a Deus, muito forte, né? Consciente, consegue conversar sobre todo e qualquer assunto, porque ele é muito atual, lê muito, assiste televisão, está sempre antenado com as coisas do mundo, assim como minha mãe também, né? Eu não poderia deixar aqui de falar dela sim, também, porque a esposa, você é casado já há bastante tempo também, assim como eu, né? A gente sabe que a sim. esposa ela tem um papel muito importante principalmente na educação dos filhos, né? Porque naquela Sim, época o pai era o que saía para trabalhar, mas no caso os dois, né? Mas a grande parte da educação, dessa parte também ficava com a mãe. E minha mãe não foi diferente, minha mãe também é uma pessoa de princípios assim, irretocáveis, né? E sempre procurou passar isso para a gente. Com relação a estudo, né? Eles sempre, mesmo eles não tendo faculdade, nenhum dos dois, eles sempre nos impulsionaram para isso, né? E muito sim. legal que eu me emocionei muito quando eu me formei, sabe? Eu tinha muita vontade de me formar, né? Que Para legal. que para ver o sorriso dos meus pais, né? Do meu pai, principalmente, que o sonho dele era ver um filho formado. Eu falei, eu vou dar esse presente pro meu Olha, pai, porque, sim, cara, não tem como pagar tudo que eles fizeram por mim, pelos meus irmãos, pelo Flávio, pelo sim, Bruno, pela Viviane, né? Não tem como. Então, a sim. maneira que nós, filhos, né, eu encontrei, é sempre procurar alegrar o coração deles, né? Então, é isso que eu procuro fazer, alegrar com as minhas atitudes, né? Eu tenho primeiro, muito receio de de ir para coisas erradas, primeiramente por temor a Deus, né? Que foi também o que eles nos incutiram e nos ensinaram, né? Temer a Deus em primeiro Sim. lugar. Em segundo, para não decepcioná-los, né? Nunca decepcionar meu pai e minha mãe. E hoje eu tenho uma família, a Daniela, o Lorenzo e a Tainá, que são a minha família, o É, meu tudo, e da mesma forma. Então, assim, Taliba, meus pais eles foram muito guerreiros, venceram, conseguiram criar quatro filhos assim, e nenhum dos filhos se desviaram para caminhos errados, né? Hoje todos têm a Viviane é a única que ainda está em casa, mas o Bruno é casado, o Flávio é casado, bem casado, constituíram família, são pessoas que têm também, né? Esse pensamento de, de romper, né? E o que meu pai sempre falou comigo, filho, você não tem que disputar com ninguém, né? A sua disputa tem que ser com você tem que procurar se superar a cada dia, né? E isso ficou muito marcado na minha vida, e eu busco muito isso. Eu sou ávido por sim, conhecimento, eu sou ávido por aprender, eu sou ávido por melhorar, porque não sim. é para que eu seja você, mas para que eu possa ser melhor do que eu fui ontem, sabe? Então hoje a gente está Aham. participando de uma live aqui, falando de um assunto que é muito pertinente no momento, mas eu quero sair daqui melhor do que eu entrei, né? Eu não estou aqui para ensinar Isso ninguém, pelo mesmo. contrário, eu estou aqui para aprender, cara, para aprender, né? Esse é o Partilhar, meu, né? meu pensamento, compartilhar, exatamente, né? Então é isso. Mas é isso mesmo, Canela. Na realidade, esse caminho, né, de ter uma base, né, nossos pais negros, né, realidade difícil numa geração totalmente diferente. Eu falo isso para minha filha todo dia. Tua geração está pegando um caminho já difícil, mas mais aberto, né? A gente viu o que aconteceu nos Mas, Estados Unidos, viu o que está acontecendo no mundo. A gente não pode negar o que acontece nas periferias do nosso país, né? Tantas realidades que tem nos traz uma frustração enorme. Tendo essa frustração,
o Anderson Canela, meu grande amigo, a galera que tá entrando aí, o Campos, Foiane. Grande Mendel, Foiane, rapaz. Silas, Foiane tá aí também, Foiane Paulo parceiro, Foiane. Rogério, grande amigo, Thales Canu, Isaac, Luiz Antônio, um grande carioca, um grande parceiro de cogestão, um negrão, gente boa demais, que também compartilhei muitas coisas, Hernani também, uma par de aluno do AT5, a galera toda que está entrando aí, toda Marcelo, Thiago Cunha, Paulo Foiane, grande abraço, irmão, saudade de você, todo esse Saudade, assunto, Foiane. professor Digão, Mariano que entrou também. Então, cara, na realidade, a minha preocupação, principalmente nesse mundo de rede social, onde nós vivemos de muitas vezes de frase pronta, né? Marley que entrou, está sempre aí. Marley, um grande abraço. Silas, Digão, satisfação mesmo, professor. Nós estamos vivendo um tempo, Anderson, que tipo assim, a gente se esconde atrás disso também, né? Dariene que entrou, grande abraço, Dani. A gente se esconde atrás de frases prontas, daquilo que foi falado lá atrás e que a gente não consegue trazer para um contexto atual. Então, a minha preocupação, principalmente dessa realidade que toca a mim, fere a mim, fere totalmente a mim, e aquilo que eu falei, que eu fui ensinado nesse caminho, que é reagir. A primeira coisa que eu fiz, cara, quando eu parei de jogar, hoje eu tenho um espaço lá, T5, que você sabe bem, ali embutir valores, princípios claros sobre isso, né? Que nós não toleramos esse tipo de realidade, né? Porque eu até conversava com o Pepo, lá também meu compadre, sobre essa realidade, sobre campo na nossa época. A realidade dentro de campo, antes, ela era muito aberta sobre essa relação, né? De xingamento, toda essa realidade. Exato. A gente viveu uma Muito. outra geração que é diferente de hoje, até período escolar era diferente. Você sabia quem estava com maldade sobre aquele apelido ou coisa e tal. Hoje mudou muito. Mas a minha preocupação, antes, eu não sei a tua, é como nós reagimos com isso e aquilo que eu faço de diferença atrás daqui, entendeu? Porque muitas vezes eu Entendi. falar quem não me conhece aqui é muito simples, né? Eu Verdade. defendo a minha Verdade. classe, eu defendo a minha raça, eu sou negro, eu quero ser competente naquilo que eu faço. Eu quero, lógico que as oportunidades, a hora que ela chega na igualdade, ela tem diferença, não, isso é claro no nosso país, é só você ver quem estuda em escola particular, qual é o número de mortes nas regiões periféricas do nosso país, das periferias do nosso país, o que acontece lá, né? Então, não podemos negar isso e não vou negar, mas aquilo que me cabe, né? Como Carlos Eduardo Soares, conhecido como a Taliba, né? O que me cabe como nessa posição que hoje eu tenho, de ser referência para alguns negros, né? Não, e também para a sociedade em geral, que é aquilo que eu falei lá atrás. Meu pai esperou 77 anos para uma família negra ser reconhecida, porque um filho foi ex-atleta ou ele está prestando um serviço hoje para a sociedade paulinense. Então, eu acredito que vai muito além disso, né? Antes, nós temos Com que, certeza. na realidade, a gente tem que ser mais palpável. Eu estou lendo um livro de Jamila Ribeiro que chama Pequeno Manual Antirracista. É maravilhoso esse livro, indico para todo mundo, que é o meio de Legal. socializar, entender um contexto geral também da nossa história. Eu estou me aprofundando, né, nesse assunto e eu quero melhorar mais daquilo que eu tenho de conhecimento. Mas a minha preocupação real e palpável, antes, que eu queria. É. O principal recado de tocar nesse assunto, né, do racismo no futebol, é como reage e o legado que eu deixo através da minha vida. Né? Essa é a minha maior preocupação. Pô, Taliba, você, não, como negro, ser humano, que passou aquilo que você falou, nós moramos em tantos estados, fora do país. Pô, já morei fora do país, que negro tinha dois negros, pô. E É o cara não verdade. sabe nem o que é negro. Sofri na minha pele totalmente, né? Minha irmã colocou aquela ali, colocou um chorozinho. Ela que é a primeira da família, a primogênita. Tá me ouvindo aí, Anderson? Travou? Tá me ouvindo, beleza? Anderson? Acho que deu uma travada aqui, galera. Vocês estão me ouvindo? Dá um toque para nós aí. Tá ouvindo, Anderson? Caiu, pô.
O Anderson vai voltar aí, galera. O Anderson caiu aqui, já vou chamar ele aqui. Adicionar ele de novo. O papo tava ficando bom. Vai pegando no tranco. Cadê o Anderson? Esperar ele entrar aqui. O Lueli tava falando aqui. Ah, tá. Entrou aí, tá. Trabalha no Atlético Mineiro, grande amiga de curso. Um grande abraço, Meline. Então, na realidade, a gente está tocando num assunto aqui bem interessante. O Anderson está voltando, né? Vamos trazê-lo de novo aí para o jogo, que o negócio está bom, está ficando top. Né? Então, a gente tem que tocar nessa realidade, sair. Fala, irmão, caiu aí, estamos de volta. Vamos que vamos. Caiu, estamos de volta. Você estava falando você estava falando da sua irmã, da primogênita, até Isso, foi a a primogênita que sofreu muito, né, antes dessa realidade. Eu falo para minha filha assim, vai conversar com ela primeiro. Antes de você tomar qualquer decisão, vai falar com ela que ela sabe o que foi, o que é racismo, que ela sofreu na pele, a discriminação, na escola, né, por ter cabelo afro, por toda essa realidade. E que hoje, né, assim, também, vivendo essa realidade atual, que eu queria perguntar para você, irmão, é essa realidade. O que eu faço diferente e como eu reajo, né? Você sendo negro, raiz, né? Como que eu reajo a tudo isso, né? Porque eu vi assim, será que aconteceu com aquele americano? Precisava ser daquele jeito, né? Qual o caminho, qual que é o histórico dele dentro daquela comunidade? Porque ele não teve oportunidade, ele teve que ir para o outro lado. Então, assim, a minha preocupação mesmo antes é como eu reajo hoje no ambiente que eu estou, onde eu moro, como eu vivo, né, como eu represento para a sociedade no lugar que eu moro. Assim, então, é esse que dentro de mim tem um caminho, né, de mostrar que é possível, né, para aqueles que têm menos oportunidade, e aquilo também, dentro do meu espaço, oportunizar para essas pessoas que têm menos, Exato, né, condições exatamente. social, um monte de realidade, para que eles possam ter oportunidade de fazer diferente, né? Taliba, esse assunto é um assunto que Travou aí, irmão? Acho que travou ali de novo do Canela. É um assunto bom de se falar, real, né? Marcelo Soares que entrou, grande parceiro do Serra Macaense, parceiro de curso também. O Bruninho Canela, que entrou. Cleitão, um grande abraço. Tem um trabalho maravilhoso também de bike aí, com a galera tá arrecadando, fazendo a diferença. É isso mesmo, neguinho. Faz a diferença naquilo que é possível você fazer. Quem aqui, Digli Personal que entrou, Vitor Reis, a Thay falando que tem o máximo respeito. Thay, também tem por você, esse projeto que você tem no Atlético Mineiro, você vai ser uma grande gestora de campo, de pessoas. Conta comigo. Tamo junto aí para tentar fazer a diferença. O meu irmão lá tá retomando. Vamos ver aqui o Canelinha como é que tá. Canela que deve estar entrando aí. Vamos esperar ele, galera. Vamos que tem tempo aí para bater o papo que tem mais uns 20 minutos aí para a gente trocar uma ideia. Quem tiver pergunta, manda para nós aí. Aquilo que você gostaria que nós falássemos aqui um pouco. Isso aí, Cleito. Fala, Silas. Falei seu nome aqui já. Tamo junto, hein, meu amigo. Vamos treinar, né? Vamos voltar aos treinos logo aí, se Deus quiser, tendo essa liberação. Então, galera, o que eu penso sobre isso é como eu posso reagir diferente a tudo aquilo que a sociedade me impõe. É unindo forças, é tendo é, um caminho traçado ali de um contexto geral, de aprender a nossa história, de saber quem somos, de onde nós viemos, de que maneira que chegou até aqui, porque meus avós sofreram, né? Eu tenho a parte da minha mãe, meu avô, ele é brancão de olho azul, minha avó era uma negra linda,
né? Então já tem uma mistura dentro da minha família, então tem toda essa realidade que nós podemos fazer a diferença. Denner, preparador físico, um grande abraço. Boa noite, professor. Que bom que você entrou. Vou tentando voltar o Canela aqui. Canela voltou. Tá caindo um pouco a conexão lá, mas já está de volta, meu amigo. Vamos que vamos terminar esse papo bom. Fala, meu amigo. Vamos que Meu vamos. amigo, quero pedir É isso desculpa mesmo. aí, cara. Eu não sei o que está acontecendo com a internet aqui, não, cara. Não, fica tranquilo. Nunca foi assim e hoje está dessa forma. É verdade. Mas faz É, parte. Quando o assunto é bom, meu amigo, a luta é grande e a gente tem que continuar. Mas fala um pouquinho da sua realidade, que você pensa, né, irmão? Sobre essa realidade de reação, desse processo de reação, que eu acho que é mais importante a nossa unidade, né? Essa isso. unidade que vai poder fazer a diferença e trazer uma transformação. Se for uma unidade para não trazer transformação, ela é vaga, é vã. É É, eu, opinião única, né? o que eu estava te falando, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que se posicionar, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar. Nós, como referências hoje, nós temos que nos posicionar. Eu acho que isso é o fundamental para trazer, né, essa nova geração que está vindo, né? O papel de se posicionar. E se posicionar, muitas vezes, é contra mesmo, né, esse papel. Né? Porque existe uma diferença muito grande, e todas elas, para mim, são, são quesitos péssimos de educação, né? Sim. A diferença entre o racismo, o preconceito e a discriminação, né? A gente tem que até entender Isso. isso, né? O preconceito é uma opinião já preconcebida sobre um determinado grupo ou pessoa, sem qualquer informação ou razão. Então a pessoa ali já forma o É o conceito pré. dela, já forma o conceito dela sem antes isso, né? Já o racismo não, o racismo ele já é uma crença de que existiriam raças superiores às outras, né? Então isso a gente sabe que não existe, somos iguais, né? A raça Sim, negra não é melhor, nem a raça branca é melhor, né? Nós somos iguais, né? sim, E a discriminação é a ação, né? Que é baseada no preconceito ou no racismo. sim. É o que? É o indivíduo que recebe tratamento injusto, né? Apenas por pertencer a um grupo diferente. Né? Então a gente tem que entender isso e tentar, de alguma forma, mostrar para as pessoas que tanto uma quanto a outra é fora do padrão, é fora do que é a realidade. Né? Entender isso eu acho que é importante. Então, assim, eu como educador, né, sou formado em educação física, sou educador, e como treinador, né? Porque para mim assim há uma diferença muito grande entre técnico de futebol e treinador de futebol. Eu tenho isso comigo e eu acho que há uma diferença. O técnico é aquele que domina tudo, né? Todas as partes técnicas para dar o treinamento, e o treinador é aquele que, além de fazer isso, ele toca em vidas humanas, ele transforma, Boa. ele tem o contexto humano, né, que a gente está perdendo muito dentro do processo de treinamento dele. Então eu me enxergo dessa forma, tá? Então, assim, eu acho que primeiramente a gente se posicionar com relação a isso e mostrar para essa geração que está vindo, né? Você falou dos seus filhos, eu também tenho os meus aqui e eu tento mostrar para eles, né, a correlação justamente isso. Nós somos iguais e vocês podem chegar aonde vocês querem chegar. Isso depende de vocês. As oportunidades, a gente não, igual você falou, não podemos esconder atrás disso. Ah, porque são poucas oportunidades. Ah, tem poucos negros na faculdade. Não, mas como que a gente vai mudar isso? Como que a gente vai fazer com que tenham mais pessoas na faculdade negras, Um tenham número mais maior, né? pessoas maiores em cargos públicos? Como? Buscando o nosso estudo, buscando se superar, igual você falou, né? Buscando sempre o aprender, o buscar o conhecimento e tentar transformar. Eu acho que eu sempre pensei dessa forma, né? Durante a minha infância, nós falamos aqui, durante a minha infância várias vezes, quantas vezes à noite, brincando na rua,
e aí passando uma pessoa clara, me via às vezes assim e atravessava a rua. Quantas vezes? Muitas vezes. Mas isso para mim nunca foi. Quantas vezes eu fui em loja de departamento e ser seguido pelo fiscal? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, assim, mas isso nunca em mim conseguiu aquela ação, essa ação, me impactar a ponto de me levar para Negativamente baixo. somente, né? Negativamente de me levar para baixo, pelo contrário, né? E aí entra tudo isso, tudo a questão dos meus pais, né? Aquilo que eles incutiram em Estrutura mim, a familiar. estrutura familiar. Então, assim, eu tento de todas as formas passar isso para os meus filhos, né? Sei que eles também vão sofrer com isso, talvez menos até do que nós sofremos e muito menos do que os nossos pais sofreram, né? Isso mesmo, a gente quer que isso diminua, né? Exatamente. Eu acho que tem melhorado, não na proporção que nós gostaríamos que melhorasse, né? É lógico que a gente acha que isso tinha que ser extirpado logo, mas a gente Lógico. sabe que tem todo um contexto, né, social e educacional e aí nós que estamos hoje, né, gerando filhos, nós precisamos trazer esses filhos com esses pensamentos, porque ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce com a discriminação, ninguém nasce racista, né? Isso é através da parte de educação. Então, a Falou gente tudo. atentar muito para isso, para que a gente possa, de alguma forma, deixar, né, um mundo mais consciente, sem esse pensamento de raças superiores, porque isso não existe, né? Isso não existe. É esse o meu E aqui, pensamento. né, o Caico dá uma contribuição maravilhosa. Infelizmente, o racismo é estrutural, né? Esse livro da Djamila começa falando isso, né? Não se compara no século XX, aquilo que foi institucionalizado nos Estados Unidos, né? Lá atrás, na África do Sul, né? Mas o Brasil, ele finge que não existe racismo, e existe. Até a Meline Rocha, que é mãe de um goleiro nosso aqui, ela lembra até hoje ser excluída de brincadeiras no colégio por ser negra. O racismo está enraizado na sociedade. É isso mesmo, Meline. Ele está enraizado. Nós precisamos. Canela caiu de novo, mas ele vai voltar. E aí o Caico também fala assim: cabe a nós pais transmitir valores, porque a raça é uma só, humana, exato. Isso, o Alex está dizendo aqui em supermercado. Gente, a gente vai falar muita coisa, né? Eu quero esperar o Anderson voltar aqui para contar uma história, é um fato, né? Não é lenda, é um fato ocorrido comigo. Tranquilo, meu irmão, tamo que vamos. E Vamos que aqui, tá vamos. falando com a galera aqui, ó, só para você saber, né? A Meline Rocha, ela falou assim: lembra até hoje de ser excluída de brincadeiras no colégio por ser negra, o racismo está enraizado na sociedade. O Kaique fala assim: cabe a nós pais transmitir valores de que a raça é uma só humana. Né? O Alex fala que algumas vezes supermercado fiscal, pensando que vai roubar. Isso é real na nossa vida de negro. Isso não é mentira, isso acontece, né, todos os dias. E nós temos, de alguma maneira, né, o Anderson, a gente tentar fazer algo diferente. Uma vez eu estava, vou falar o ambiente que eu estava, né, porque eu gosto desse ambiente, eu sei dos valores que esse ambiente tem. Uma criança falou assim: ele é preto, falou. Aí eu falei, aí eu peguei, virei para a mãe e falei assim: é porque a criança não tem culpa. Isso aí é o que o pai Lógico. ensina, que é dentro da casa dela. Aí eu peguei e falei assim para ela: a tua mãe te ensinou que existe pessoas pretas e brancas, japoneses, asiáticos, né, de outros continentes? Aí a mãe tomou um susto, né? Então, a realidade, ela sempre vem de cima para baixo, né? A pessoa não nasce com preconceito, ela não sabe o que é, né? Ela Exatamente. não entrou na cabeça Exatamente. dela o racismo imperado, a discriminação não entrou do dia para a noite dentro da cabeça dela. Então, a minha Exatamente. preocupação, né, em tudo isso passa pelas pessoas, porque, ao mesmo tempo, tinha uma pesquisa, acho que de 2011, ela é antiga, né? 85% falava que existia racismo, mas 90% falava que não era racista.
Então, essa diferença de Não, 5% essa não, conta não bate, né? não bate, né? Então, assim, a diferença é com o que eu faço no ambiente que eu vivo, Mas né? sabe o que Essa é acontece, a Taliba? diferença. Sabe o Hã? que acontece? É porque tem o racismo, que é aquele assim, ó, que tá no nosso cotidiano, sabe? Aquele que passa desapercebido. Aquele assim, nossa, que bonito o seu cabelo. Aí quer pegar, o branquinho chega perto do negro e fala que é bonito o cabelo, quer pegar. É, então, assim, outro exemplo, vamos falar. Tá lá uma enfermeira ou uma médica, vamos colocar uma médica negra, vai atender, né, um paciente, né, tá lá e tudo, aí entra dentro do quarto, a senhora fala assim, não, mas a doutora falou que ia vir aqui depois, a médica. Ela fala, não, eu sou a médica. Então, assim, eu gosto muito da psicologia, sabe? Eu gosto muito, Legal. é o próximo curso agora que eu vou fazer para me formar, né? E ela fala muito desses, são os casos cotidianos, que passam Sim. desapercebidos, né? Que na psicologia, na parte social da psicologia, ela chama de inconscious bias, que Hum, trazendo para o português quer dizer viés inconsciente. Então é um viés voltado para o racismo que as pessoas usam inconscientemente com esses posicionamentos e que eles acham que de hum, alguma forma isso não atinge a pessoa, né? A sim. verdade é que a gente tem que formar gerações fortes para isso, né? Para que reajam, igual você falou, reajam melhores a isso como nós reagimos. Quantas vezes, eu imagino você na escola, ali no infantil, ali você na ponte, né? Você começou na ponte, Isso. né? Quantas vezes, ô neguinho, toca a bola, pô, neguinho, pô. Quantas vezes? Eu convivi com isso muitas vezes, né? Ah, Demais. esse macaquinho aí, tudo. Cara, nós convivemos com isso. Mas hoje não se tolera mais isso. O mundo mudou, né? São outras, o vocabulário mudou, tudo foi mudando, né? A gente vai evoluindo, né? E hoje, dentro dessa evolução que o mundo, isso não cabe mais, não cabe, né? Eu hoje vi um vídeo muito interessante, porque a gente ia falar até desse assunto, Hum, e eu vi um vídeo de um americano, um menino de mais ou menos 12 anos, lá, né, você conhece bem, tem muitas quadras, né? E ele estava numa quadra sozinho, quicando uma bola de basquete. De repente ele dá uma parada assim, olha para o lado e se esconde atrás de um carro que estava estacionado. E passa um carro da polícia, sim. entendeu? E passou o carro da polícia, ele voltou todo alegre, foi lá e brincou. Era uma criança negra, né? E esse vídeo ele me impactou de uma forma assim muito grande. Por que ele tinha que se esconder, cara? Tava Entendeu? fazendo nada de errado, né? Fazendo nada de errado, mas aquilo ali mostra bem o que é hoje, o que tem sido hoje o mundo, né? Essa segregação racial mesmo, essa questão de cor mesmo, né? Então ele se escondeu porque ele se sentiu ameaçado, né? E quantas vezes nós fomos parados em blitz, né? Quando jogávamos, tínhamos carros melhores, muitas vezes. Ah, esse carro é seu mesmo? Pô, Deixa eu conferir aqui, tá? Tudo. Tinha que estar no eu nosso nome, porque passava, eu senão dava passava com a problema. Elaine e não tinha problema, né? Passava É, sozinho, exatamente. E isso até hoje, né? A gente vive isso até hoje, né? sim. Só que a gente tem que trazer para uma geração, e essa geração que nós temos formados aí, a gente fazer com que eles sejam. Eu não falo reativo a isso. Aí vou usar de novo a palavra que eu te falei. Que use de empatia. Tente colocar no lugar daquele que tá te agredindo e tentar entender o porquê disso, né? Hum. É fácil? Não é, não é fácil, Lógico que né? não. O primeiro pensamento e o impulso é de reação mesmo, mas a gente também tem que, de alguma forma, tentar fazer com que eles se constranjam a ponto de fazer com que eles possam refletir através dessas atitudes deles, né? Sim, porque o histórico, né? Às vezes você, é aquilo que eu te falei, né? Eu morei no país, no Irã, e tinha algumas realidades lá daquele país, né? Diferentes. Aí eu perguntava por que de tal situação, que não vem ao caso agora, eles não sabiam por quê.
né? Não sabia dizer por que aquela realidade, né? Então, muitas vezes, né, aquilo que você falou que é importante, é uma palavra bonita, né? Que um cara como você é estudioso, eu sei que você é estudioso, um viés inconsciente, isso eu até anotei aqui já, é uma realidade e a gente pode embutir isso, incutir nas pessoas. Por exemplo, no meu espaço lá passa, tenho 250, 300 alunos. Eu posso incutir neles, na cabeça deles, daqueles que entram, daqueles que são negros, os brancos, japoneses, todas as raças que passam por ali, que eles podem viver em unidade, que precisa haver um respeito mútuo, né? Que ali eles possam viver em sociedade, pode viver com as diferenças, né? Porque Exato. aquilo que eu falo, né? Princípios e valores, sempre a gente vai ser parecido. Por exemplo, a gente é irmão Certo. na fé, né? Ideias, a gente tem ideias diferentes, né? Porque os princípios e valores nos trazem perto, cria uma proximidade, essa intimidade e amizade, né? Mas só que as nossas Isso. ideias são diferentes. E isso começa a vir lá de trás porque você tem uma cor diferente. Eu, assim, ô Canela, a minha preocupação ela é clara, nítida, todos os dias com isso, dentro do meu espaço, para que isso seja incutido dentro da cabeça daqueles que entram lá dentro dessa realidade, porque a referência daquele local sou eu, né? E eu tenho Exatamente. autoridade sobre aquilo que eu falo e faço, né? Tem uma Perfeito. história em cima disso, né? Tem um embasamento, Exatamente. aquilo que você falou no começo, que é o mais importante, o embasamento familiar, que tem a história do meu pai, que tem a história do meu avô, do tataravô, que chegou até mim. Por causa dessa geração, eu sou vitorioso hoje, né? E eu quero que, a partir de mim, essas gerações de negros, né, sejam vitoriosos também. Porque aquilo que você falou, o processo reativo, né, de reagir, não é agressão, não. É ter embasamento, é ter argumento, é ter aquilo que você falou, que é muito importante eu conversar. A Elaine está fazendo curso de psicologia também, faculdade, tem me ajudado Certo. demais. Nós estávamos falando sobre isso, sobre a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a criança Isso. falou para mim, eu, na hora, lógico que, pô, primeira reação que É. você falou, meu Deus do céu, eu vou Serve um pouco, né? soltar um belo de palavrão aqui, né? Mas aí na hora eu falei, pô, a criança tem 4, 5 anos de idade. Ela está no processo, Ela, nós que somos, né, formadores, hoje a gente sabe desse processo de ela não tem acolher, esse né, o entendimento cognitivo da ainda, né, para pessoa, isso. né? Então aí eu falei, pô, a criança não sabe, meu. Se ela não sabe até hoje, com 5 anos de idade, ninguém falou para ela. Aí a mãe estava do lado, eu falei. Falei, sua mãe nunca te ensinou? Então essa que foi a minha reação. Então o ambiente ficou aquilo que você falou, pesado para ela e com certeza ela pensou que É naquele isso. ambiente pode existir negro, deve existir negro, né? Até Naquele porque, ambiente tem que existir japonês, tem que ter alemão, exato. tem que ter todos juntos ali, sabendo que, por exemplo, eu não preciso concordar com você, Anderson. É isso que eu tenho dentro de mim. Eu preciso te É, respeitar, né? exatamente, né? Porque não existe verdade absoluta, né? Sim, não Não tem. existe verdade nesse aspecto, não. Eu creio numa verdade absoluta que é Jesus. Essa eu creio, é absoluta. Amém. Essa é Tamo absoluta. junto nessa. Mas com relação a esses quesitos, não existe. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é explanando, colocando opiniões, né? Tentando de alguma forma compartilhar e trazer para quem está na live nos assistindo um momento de construção. Como? Levando a pensar, né, em tudo aquilo que nós estamos falando aqui, mas em hora nenhuma nós estamos aqui com o objetivo de falar que isso é a verdade, é dessa forma, não, porque não é, o mundo não funciona dessa forma, né? A gente E não tenta de passa o alguma mundo forma só por nós dois, né? exatamente, o que nós estamos tentando aqui é trazer questionamentos, né? Fazer com que de alguma forma a gente pense nesse assunto que é muito, muito sério, né? Existem pessoas morrendo com relação a isso, e a gente buscar um mundo melhor, onde, que, igual você falou aí, a gente conviver melhor, por que não? Né? Em paz, né? A gente, é muito engraçado, meu nome é Valinhas, né? Igual você tava falando, tem um tio até em cima do N, por causa do meu avô. O pai da minha mãe, espanhol, branco, muito Sim, branco, muito branco. sim. Casou com minha avó,
negra, muito negra. Dona Maria nos criou, né? Então, assim, é uma mistura na família, né? E muitas vezes, eu tenho cidadania espanhola, né? Meus filhos têm. Então, assim, eu viajei agora de férias com a família e muitas vezes se apresenta o passaporte europeu e as pessoas olham assim, pô, espanhol? Da onde? Né? Então, são esses vieses inconscientes que muitas Sim, vezes quem não está preparado, quem não está no mundo verdadeiro assim com relação a essas situações, sim, se ofende, né? E aí eu vi um lance do lateral direito Daniel Alves. Cara, aquele lance sim, dele, para mim, assim, foi uma das melhores reações que eu vi com relação ao racismo, né? Num entendi. jogo, ele era, acho que era do Barcelona, e sendo Sim, agredido pela torcida e tal, e jogaram uma banana para ele. Ele foi lá, sim. pegou, abriu e comeu, né? Você acha que ele não se indignou com aquela situação? Lógico que ele se indignou, mas a resposta dele para aquela situação foi perfeita, né? É Foi isso mesmo. perfeita. As pessoas falam assim, pô, negro tem que sempre que provar mais, 10 vezes mais. Se quiser, eu provo 1000 vezes mais, sem problema, não tem problema nenhum. Não tem Sim, problema. Mas não sim. por causa disso, por causa de mim, É, porque não, eu sei, né? Então você sabe do seu potencial, né? Independente da lógico. sua cor. Você quando está ali buscando, você está gerindo a sua empresa aí, você não fica toda hora olhando para sua cor, pô, eu sou negro. Não, cara. Não existe isso. Eu não fico toda hora me É olhando que cor pequeno que eu demais, sou. né, cara? É pequeno Muito na mente pouco. nossa isso, né, antes. Para nós, Exatamente. isso ele fica irreal, né? É um mundo parece totalmente diferente. Então, para nós, Muito. é aquilo que eu falei. Por isso que é importante o embasamento da família, para ele ter entendimento que ele tem que se superar, né? Eu não tenho Exatamente. que superar ninguém, eu tenho que me superar. É isso que eu luto Exatamente. todos os dias, de É. eu vencer eu mesmo, né? É uma redundância, eu vencer eu mesmo. É isso. E eu Exato. poder fazer diferença para as pessoas. É isso que é o mais importante. A gente tem pouco É. tempo aqui, Canela, então acho que falta pouquinho. Cara, você é fera demais. E é isso, Papo rapaz. É um bom demais. prazer, cara. Muito bom. Então, Né? e a gente, Canela, é isso mesmo, cara. Tem que tentar fazer a diferença. Quando aparecer 2 minutinhos aqui, eu te falo. E a gente Tá. continuar lutando todos os dias para eu me vencer. E nesse caminho, oportunizar para aqueles que têm menos oportunidade. Olha aqui, frase bem Importante. redundante, mas oportunizar para aqueles que não têm. E aquilo passa Exatamente. por mim, porque eu tive Exato. oportunidade, muitos não teve. Eu tenho muitos amigos que não tiveram. Você tocou num assunto muito importante, porque também dentro Ó, desse 30 segundos assunto para você falar. tá, tem a hierarquia racial, né? Que é isso, a gente tem que mudar isso aí também. Nós precisamos também oportunizar para que os negros também cheguem lá em cima, né? É Cheguem, isso mesmo. tenham treinadores negros na Liga dos Campeões, aqui no Campeonato Gestores Brasileiro, negros. né? Eu quero fazer história dessa forma, Eu entendeu? também. Dessa Conta forma. comigo. Isso. Cara, muito bom falar contigo. Cara, show de bola. Você é Obrigado. Foi, fera. Que foi eu um sabia assunto que ia muito ser legal, bom. Tinha cara. certeza que você é bom, que você, pô, eu vejo, te acompanha à distância, né? Tem uma família linda, Dani, cara que tá sempre Legal. estudando, me manda um monte de material espanhol e inglês, me complica. Nada, Eu, que isso. espanhol habla, Você é ele não poliglota, rapaz. compreende. Até japonês você fala, ó. Pô, só falo bom dia, pô. Não, arigato, naseyo, konnichiwa, tudo É, isso. Kombawá, vamos que Kambawa, vamos. kambawa. Mas aqui, amigo, obrigado. Quero agradecer de coração a todos que entraram na live mesmo. Muito obrigado Obrigado mesmo. mesmo, porque foi maravilhoso, né? Esse papo foi muito bom. É, todo mundo que entrou aí, que a gente possa fazer a diferença no nosso mundo aí, tá certo? Deixa a última palavra aí, Canela. Falta 10 segundos, 20 segundos. Bom, a minha palavra é um abraço a todos, que Deus abençoe, né? Que sejamos iguais, independente da cor, tá? Um grande abraço a todos, foi um prazer, meu amigo. Fica com Deus. Valeu, Canela. Sexta-feira, às 19 horas, nós temos mais uma live com a Silvana Trevisan, que vai ser show. Dando sequência a esse papo maravilhoso, racismo no futebol. Obrigado pela sua contribuição, amigo. Tamo junto.
Foi bom demais. Deus abençoe a todos. Uma Beijo na grande noite pra família. vocês aí. Beijo na família. Beijo na família. Valeu, meu Em nome de irmão. toda a família. Tamo junto. Tamo Obrigado. junto. Abraço. Abração. É Até aquilo. mais. Até mais. Valeu. AT5, motivando sonhos. Abraço. Abraço.